Olá, eu sou Silvia Calandrini, bem-vindo ao Na Toca. E hoje nós temos a alegria de receber o professor João de Jesus Paz Loureiro. Bem-vindo. Eu fico feliz de estar aqui na Toca, e com você, Silvia, aqui conversando. Isso mesmo, há muita coisa para nós conversarmos e eu tenho certeza que quem nos acompanha terá esta alegria de nos ver e ouvir. Esse é nosso sonho, né? Isso, este é o nosso sonho, contamos com vocês. Muito bem, então eu gostaria, para começar a nossa conversa, Sim. falar sobre um vínculo que do que pesquisei, do que quem me conhece já sabe, o vínculo com a Amazônia. Em que momento a Amazônia deixou de ser simplesmente um cenário da sua existência, da sua vida, para ser esta matéria poética e intelectual para o senhor? Olha, Silvia, eu acho que desde a minha infância. Eu nasci numa cidade ribeirinha, que é Abaetetuba. Sim. E meu primeiro poema sobre a Amazônia foi sobre os plantadores de cana, lá do engenho, que era de um amigo do meu pai, onde nós passávamos as férias. E eu vendo aquele trabalho dos plantadores de cana, tudo, eu brincava muito com um garoto, filho de um deles, jogando bola ali na beira do rio, naquela coisa asfaltado pelas cascas de cana seca. Sim. Pois bem, uma das vezes que voltei nas férias, ele estava sem a metade de um braço. Aí eu perguntei para ele o seguinte: mas o que foi que aconteceu contigo? Eu disse: não, porque eu estava ajudando meu pai na moenda, e aí eu me descuidei e meu braço entrou. Você sabe que aquilo me tocou de uma maneira tal que esse primeiro poema que eu escrevi sobre o tema da Amazônia nasceu dessa sensação, e é uma pergunta, e ele questiona a coisa: por que teu pai não só trabalha, por que teu filho não estuda, coisas assim. Sim. Então já nasceu ali um gosto pelo tema da Amazônia e, ao mesmo tempo, uma visão crítica da Amazônia. Não apenas uma visão encantatória, mas uma visão encantatória e crítica também. Professor, certamente uma vivência impactante e a partir daí essa ressignificação poética e, como o senhor bem falou, crítica. Essa perspectiva seguiu lhe acompanhando a partir da sua saída, por exemplo, de Abaetetuba? Seguiu, porque, veja bem, eu de Abaetetuba, no primeiro distanciamento de lá, foi quando eu vim estudar o que se chamava o ginasial, aqui em Belém. Mas eu sempre voltava nas férias. Sempre. E qualquer feriado esticado que eu tinha, eu também ia lá. De barcos e tudo. Era aqueles barcos que tinha ali no Vero Peso, no Porto do Sal, aliás. Então, isso me tinha ligado no banho de rio, nas coisas que aconteciam. E muitas coisas que eu vi, por exemplo, tem uma coisa que eu vi naquela época de criança e adulto, já quando eu estava numa formação teórica mais apurada, eu transformei numa teoria, o que eu chamei de dibubuísmo. Por quê? Sim. Porque quem está boiando na água diz que está de bobuia. De bobuia. Né? De bobuia. E eu via passar aquelas ilhas flutuantes que são arrancadas pelo rio na beira, na margem, até com árvores e tudo, cobras e tudo. E o canoeiro, quando vinha remando, se vinha na mesma direção, ele amarrava a canoa ali e vinha ali descansando, fazendo uma espécie de uma parceria com a natureza, né? Ele pensava, sonhava ali deitado e a natureza trabalhava por ele. Então eu parti anos depois, eu me lembrei disso e criei um texto que eu chamei de dibubuísmo, que é uma teoria que revela, digamos assim, o processo de trabalho do caboclo, que ele, sem destruir a natureza, ele se aproveita dela para uma parceria, digamos assim.
Então você vê como é que essas coisas vão se entrelaçando na gente e reaparecendo na fase adulta, por exemplo. Sim, eu estou encantada porque eu sou marajoara, Sim, lá de Moaná, sim. e aí o senhor falando e eu vendo isso, porque eu vi também, né, Pois Ribeirinha, é. vendo, e a partir também do que eu já li dos seus textos, Sim. é um encanto a sua, eu digo fala, porque nós lemos e parece que estamos lhe ouvindo falar essa experiência estética a partir dessa realidade. Com certeza é um Sim. encanto. Professor, nós sabemos que, claro, cada vivência traz essa experiência do ser, daquilo que, da forma como nós nos identificamos no mundo, e claro, essa experiência, como conversamos há pouco, tão próximas, nos ajudam nesse processo de identificação. Então, claro, muito a oralidade muito marcada, Sim. mas que leva também essa perspectiva simbólica. E essa é uma das suas marcas, do seu pensamento intelectual, o imaginário amazônico. Sim. Olha, o imaginário, ele me influenciou, digamos assim, inconscientemente, durante todo o período da minha infância, as idas lá. Mas eu vivi numa cidade, Abaetetuba, naquela época, era uma cidade pequena, tranquila, e a história dela era história mítica, porque é uma cobra grande, embaixo da Sim. Ponte Grande. O dia que ela saísse, eu não sabia que dia poderia ser, e chegasse até a Ilha da Pacoca, que a gente enxerga lá de Abaetetuba, olhando para o lado esquerdo do rio, e aí, quando chegasse lá, ela subia numa samaumeira, mas o rabo ficaria estendido na praia. Se alguém estivesse lá, nesse dia indefinido, e sem que fosse uma pessoa definida, mas que estava lá e tivesse terçado e cortasse de um golpe só o rabo da cobra, ele desencantaria a cidade de Abaetetuba. Mas desencantaria para quem? Para uma outra sociedade? Não. Desencantaria para a própria sociedade atual, só que viveria mais feliz, haveria uma igualdade entre as pessoas e tudo. Eu achava um encanto isso, até porque quem ficasse com medo de cortar e voltasse fugindo para Boituva, ele ficaria meio leso. Uhum. E nós conhecíamos um carregador que contava que ficou com medo na hora, voltou, e ele era assim meio lesado. Uhum. Então, quer dizer, tudo isso ia juntando na minha cabeça. E depois, o que é que eu percebi? Era uma lenda socialista, porque era uma nova realidade para a mesma população viver mais feliz, na igualdade das coisas, etc. Então, notem que foi a minha vivência que foi me levando a um respeito pelo imaginário. E tanto que a minha tese de doutorado é Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Sim. E eu coloco isso porque é uma visão poética do imaginário. E o imaginário amazônico é próprio, é diferente de toda parte. A Amazônia viveu no isolamento muitos séculos. Então, o que acontece é isso, é que a visão do imaginário, para mim, é entender o imaginário como uma forma de conhecimento alegórico, mas é também, não é o imaginário como as pessoas pensam e dizem, até o Sartre falou que era uma coisa infantil, não é verdade. O imaginário é uma forma alegórica de conhecimento. E nisso a Amazônia está sábia. Ela é mestra, né? Mestra. Para nossa vida, para educar o nosso olhar no respeito com o ser humano, com a própria natureza. Exato. Professor, em sua fala, além de toda essa riqueza, se destacou para mim a palavra isolamento. Essa perspectiva histórica que nós vivemos agora, do que nós sabemos,
Mas, inevitavelmente, estamos hiperconectados, à internet, e esse isolamento, penso eu, que ainda permanece. Sim, permanece em diferentes graus, né? Sim. Mas a Amazônia, veja bem, ela saiu do isolamento, digamos, por terra, já com Belém, Brasília. Até então, você tinha que vir pelo oceano, ou vinha lá do Peru, vinha pelo Rio Amazonas. Então, era um isolamento, realmente. E veja quando ela saiu, a construção da Belém, Brasília. E não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Então, esse isolamento fez com que a Amazônia fosse uma espécie de uma microcivilização. Ela ficou sustentada por ela mesma e pelos povos originais, cuja cultura é um exemplo de criatividade pelo imaginário e de sabedoria também, ainda pouco estudada nesse sentido. Pois bem, esse isolamento fez da Amazônia um mito universal. Um mito universal, quer dizer, e até hoje é um mito assim não estruturado. E muitos navegadores vieram para cá, para a região da América do Sul, tudo atrás dessa terra sem mares, desse paraíso na terra que era a Amazônia. Né? Sendo assim, nós tivemos essa valorização também interna, porque os indígenas sempre valorizaram a terra. E depois também os quilombos, os quilombolas, e mais recentemente, sempre valorizaram. Agora, a cidade é que sempre ficou com aquela questão de se mirar nas outras cidades, se mirar de fora. A vontade de ser metrópole, né? E só agora é que começa a ver o despertar de uma consciência de valor. E essa consciência de valor é reconhecimento das coisas, dos mitos, das lendas. Você vê as músicas agora tocando isso, a comida, não é? A comida, para mim isso é novidade, porque sempre adorei a comida. Nós sempre adoramos, sempre gostamos. Mas é assim. Então veio essa consciência de valor, e que hoje está ótimo, impregnando todo mundo. Sim. Hoje você vê a música popular cantando essas coisas, feita a Dona Onete, por exemplo, aí brilhando, uma expressão mesmo que veio da beira do rio. Você vê, digamos, as músicas instrumentais, né? Enfim, a lambada e essas coisas todas. E as danças também já se inspirando na dança tradicional nossa. Então eu vejo que essa é uma consciência de valor e sempre eu estranhava que não houvesse ainda. E as universidades não ajudaram muito nisso. Porque as universidades sempre parecem uma coisa de trazer o universal para o local, mas poucas vezes levando o local para o universal. Então não ajudaram muito nisso, mas começam agora também a ajudar. E é curioso, só para concluir essa fala, é curioso o seguinte, é como se você vivesse no lugar sem uma consciência de valor desse lugar. Quer dizer, você sente, você sabe, mas não tem essa consciência de valor. Então, o que acontecia era sempre uma busca de algo fora, que é típico do isolamento. E como se fosse uma grande ilha tropical, é a ideia do ilhéu. Quer dizer, quem vive numa ilha sempre tem vontade de buscar algo fora. Isso. Mas eu acho que o sonhar é uma coisa tão boa que vale a pena tudo isso. Vale sim, vale com certeza. É um convite muito interessante. Vamos sonhar, vamos acreditar que a Amazônia pode ser conhecida, pode ser vivenciada. E o que pode nos ajudar a começar a sonhar
a Olha, música, a literatura. exato, são veículos naturais para isso, não é? Inclusive, eu acho que o desenvolvimento ele deve ser um desenvolvimento para a felicidade, não é? Não é um desenvolvimento para a acumulação de bens apenas, né, materiais, como é o que predomina, Uhum. mas o desenvolvimento, por exemplo, da natureza para os indígenas sempre foi uma, um amadurecimento da felicidade. Você vê que os índios nunca se queixaram de viver lá. Sim. E sempre usaram a natureza sem degradá-la, sem nada, usar de uma forma preciosa, né? Sim. Então, eu acho que no caso do sonhar, a música ela é muito propícia para isso, porque ela é boa, se pode ouvir em toda parte, se pode ouvir pelo celular, se pode ouvir pela televisão, se pode ouvir pelo rádio. Então, a música ela tem uma influência extraordinária, porque ela é assim, ela tem essa flutuação, né? É como se fosse a arte em estado gasoso, quer dizer, ela sai em toda parte. Sim, isso mesmo. Então, eu adoro a música, eu gosto de fazer música. Compositor, inclusive. Com letras, eu gosto de fazer a letra Sim, porque eu sim. não aprendi nenhum tipo de instrumento e eu toda vez que tentei a cantar eu desafinava. Sim, Então eu digo, não, sim. o meu campo é da letra. Isso mesmo, Eu ensaísta, aprendi a fazer poeta. letra, Sim. porque não é um negócio, a gente vê que tanta música que não encaixa direito numa coisa, o ritmo, Sim. não. Uhum. Então eu sei fazer a letra de música, como sei colocar a letra, o poema, em melodias. Isso eu aprendi a Lindo. fazer. Então, o meu grande parceiro foi o Paulo André. E agora vai sair um disco nosso, Sim. né? Pela Alegria. primeira vez está sendo já produzido pelo Tito Barata, que é o irmão do Paulo, né? Uhum. Que é produtor também artístico, e está saindo agora. Eu estou numa felicidade incrível, porque pela primeira vez vai ter um trabalho que a gente fez desde o começo dele, vai ter se revelado como tal. Que, na verdade, como a parceria do Paulo era com o Rui Barata, que é o pai dele, Sim. então isso, e era uma maravilhosa parceria, então isso tomava a frente. Então agora é que vai aparecer uma coisa do início da carreira dele, da minha, mas veio até agora recentemente. Uhum. Você sabe que as duas últimas músicas dele que estão no disco é de uma forma assim para mim muito comovente, Uhum. porque ele já estava doente, ele estava muito, já não saía mais de casa, eu sempre visitava, e ele fez duas melodias, ele queria que eu pusesse a música. E eu fui lá e ele me deu, mas ele não conseguia solfejar, mas mesmo assim ele solfejou a melodia, acompanhando-se no violão, e depois ele solou no violão. E pouco tempo depois ele faleceu, né? Uhum. E eu fiquei travado para poder colocar o letra. Porque toda vez que eu ia colocar, ele me lembrava dele cantando para gravar aquilo. E eu só coloquei letra um ano depois. Coloquei duas letras, vão sair nesse disco. Ele encerrou. Engraçado, o curioso no ponto de vista pessoal, é que a última canção que Valdemar Henrique fez foi comigo também, o parceiro, eu fiz a letra. Ele uma vez me chamou e ele disse que ele queria encerrar, que ele não conseguia mais ler a partitura por causa da vista. Ele foi torturado por um problema de vista e por isso, que hoje seria resolvido. Ele não conseguia mais ler, escrever na partitura. Aí ele me deu a melodia, quer dizer, uma pessoa cantou a dessa melodia e eu coloquei a letra. Então foi a música que encerrou a carreira dele também. Então eu estou lhe dizendo isso, quer dizer, a música ela tem, estou falando no plano individual, mas tenho que falar também de trabalhos participados, mas ela tem esse condão, a música tem um papel extraordinário.
E tu vê o seguinte, nas grandes revoluções do mundo, sempre houve uma música ou outra que marcou aquilo. Isso, verdade. Não é? Que marcou historicamente aquilo, que quando toca, você liga. Isso, faz parte da memória. Então, a música nossa, e agora nós estamos numa efervescência de músicos, de criação musicais, e você sente que a música paraense e amazônica, ela se fortalece sem uma questão puramente regionalista. Ela nasce daqui, mas tem uma dimensão além daqui. Né? É muito bacana isso. Isso mesmo. Entusiasma muito. Se você fizer uma melodia, eu ponho na letra. Eu também, eu sou da palavra também, acabo não tendo não dá certo. Essa educação musical. Porque eu não posso te dar uma melodia. Isso, mas aí eu compartilho da sua alegria, com certeza, acredito que quem nos acompanha também, essa expectativa agora de aguardar este lançamento. Eu estou também numa expectativa enorme. E o Tito, assim, muito malandramente, não quer que eu veja nada, só quer quando estiver pronto. Então não pode nem contar um spoiler para nós, mas vamos aguardar. E aí o senhor falou dessa sua perspectiva individual, mas dada a sua importância, todo o seu trabalho em defesa da nossa literatura, da nossa cultura, é motivo de alegria para nós. Então, em nome dos que nos acompanham, eu lhe agradeço. Obrigado. Muito bem, falamos sobre seu processo de criação musical, já sobre as suas experiências poéticas. Então, escrita nós já sabemos, é o fundamento da sua vida, seja como autor, seja como professor. Sim. Ao longo do tempo, ela sofreu muita modificação, sofreu influências? Ela sofre uma evolução dentro de uma linha que vai sendo desdobrada. Mas eu sempre tive gosto pela escrita. Meu primeiro poema, que até foi premiado assim nacionalmente por uma revista infantil, essa revista lançou um concurso para o Dia das Mães. E eu vi lá em Abaetetuba, por chegar pelo correio, essa revista a gente comprava. Eu fiz um poema para o Dia das Mães. Mandei. Ganhei. Então, qual era o prêmio? O prêmio era ser publicado no número de maio, né? Maio, mês das mães, isso. Já eles me mandaram 5 exemplares com o poema publicado, tinha 12 anos publicado, e aí eu tive a primeira experiência prática disso, que a literatura ela pode dar repercussão, fama, mas não dá dinheiro, não dá, porque o prêmio era só publicação. Sim, a publicação, sim, sim. Bom, mas olha, eu sempre gostei de ler. E lia muito. E quando eu vim estudar em Belém, eu tive que ficar no internato do Carmo um tempo. Para minha sorte, embora da questão religiosa ser muito assim tradicional, mas a parte cultural era muito boa. E no internato eu tinha muito tempo de ler. Sim. E eu peguei uma vez um livro de literatura universal e mostrava poemas desde a Idade Média até, na época, até o pré-modernismo. Não tinha chegado ao modernismo ainda. E aí eu li tudo. E comecei a treinar, a fazer poema no estilo de cada época. Treinar a fazer um poema no romanceiro da Idade Média, um poema, o soneto do clássico, do quinhentismo, o soneto surreal do barroquismo. Sim. Aliás, o poema romântico da época do romantismo, e vinha até o pré-modernismo. Mas eu até avancei um pouco, porque eu já lia revistas com o pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil,
Sim. E aí eu já avançava. Então eu treinava fazer um por um e jogava fora. Era um treinamento técnico, Sim. de ritmo, de tipo de imagem e tudo mais. Sim. Como quem pega um instrumento e fica treinando para dedilhar. Uhum. Então eu pegava e jogava fora. Então eu aprendi fazendo todas as técnicas. Então até hoje eu ainda sei fazer um poema. Se eu quiser fazer um poema no estilo medieval, eu sei. Uhum. Se quiser fazer um poema concretista, eu sei, porque inclusive eu fiz poemas concretistas e tive 3 poemas concretistas na exposição de arte de São Paulo, Sim. Internacional de Arte. Que até hoje ainda existe essa exposição lá, anual. E foram exibidos lá, a fotografia deles grande e tudo mais. Então, para mim, a literatura, a poesia, a escrita, ela foi sempre uma espécie de inspiração e transpiração. Inspiração no sentido de amadurecer o sentimento do mundo, e transpiração no sentido de aprender a técnica apropriada para cada situação. Então, se você pegar meus livros, cada livro de poemas ele tem a técnica apropriada para aquele tema. Algumas vezes são mais políticos, com um tipo de linguagem, outras vezes são mais intimistas, com outro tipo de linguagem, e assim por diante. E até hoje, você sabe que está saindo aqui pela Pacatutu 3 livros de poesia infantil. Uhum. Livro dos Porquês. Tá? O livro dos Porquês é um deles, né? Mas são 3. Sim. Que são voltados para a criança, não ingenuamente, como eu vejo muita coisa feita ali, não. São de uma simplicidade grande, mas são aquelas questões que eu observei nas minhas netinhas, 2 netinhas. Eu observei, então, são coisas que uma professora na sala de aula pode usar no sentido formador também. Então, não é uma poesia infantil puramente de distração, engraçado, não. Ele é também formador. E até o adulto, se ler, ele vai ter interesse na leitura. Pelo menos é o que a gente espera. É o que nós esperamos, Porque claro. o livro é um enigma antes de ser lançado. E quando ele é lançado, é como se ele dissesse para o filho, olha, vai-te embora, tu és livre. Isso. E aí não se pode mais fazer mais nada. Isso mesmo. A gente só fica torcendo que todo mundo goste, né? Isso. Eu mencionei o livro dos porquês, porque, claro, não, esse é o primeiro. Eu ouço falar, e também justamente porque eu sou professora. Sim. E aí, quando eu vejo um título como esse, inquietante, aí eu logo fico curiosa, e eu quero muito saber, estou vivendo essa expectativa desses lançamentos, com certeza. Professor, conversamos tanto sobre as experiências da vida, sobre a importância da escrita na sua vida, e aí, quem nos acompanha, talvez queira me conhecer, e contamos com isso, claro. Então, qual seria uma forma de conhecer, uma forma inicial de conhecer o seu trabalho? Seja na perspectiva da literatura, seja na perspectiva da docência? Olha, só pela participação, seja na leitura ou seja na aula, né? Sim. Agora, o que tem ampliado essa forma de conhecimento é que eu continuo numa atuação de pesquisa e de vivência permanente. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa sobre arte de periferia, foi sair um livro sobre isso, e entrevistei, e visitei, e falei com muitos artistas chamados de periferia, que vivem na periferia da cidade. E fiz parceria com muitos deles. Escrevi rap, fiz parceria de rap com o Pelé do Manifesto. Fiz um poema para uma dançarina de break dançar, e gravamos até um vídeo em que eu leio poemas dedicado a ela, descrevendo a dança do break, e ela dança o poema. E fiz palestras lá na área chamada da periferia. Sim.
e assim por diante, quer dizer, e hoje eu fiz poemas visuais em filme, pequenos filmes, filmes de poemas. Sim. Então eu gosto de me integrar nas várias formas de expressão e de possibilidades de criação. E agora, por exemplo, eu estou doando livros nessa área de núcleos da periferia, nas escolas, etc., porque eu não quero que fique imobilizado mais em casa. Eu quero que eles tenham vida aí. Sim. De modo que essa inquietação me acompanha. Né? Se você for olhar o livro de poemas infantis, eles são todos de uma simplicidade que quem leu, por exemplo, outros livros vai achar até estranho, porque a coisa está muito simples ali, mas são poéticos. Sim. Então eu acho que o meu caminho vai ser sempre assim, sempre a busca daquelas novas possibilidades de expressão. Né? Sim. E como eu também fico desejoso sempre de expressar poeticamente essas novas formas também. Na letra de música, quando é o caso, ou seja, na poesia. Por exemplo, que eu falei no caso do break, como um exemplo. E eu compreendi o seguinte: a maneira da periferia saltar para a cultura oficial, digamos, a cultura hegemônica, é pela arte. Sim. E isso tem exemplos aí bastante. Você vê como os que cantam, o pessoal da periferia, tudo agora se tornando em toda parte de televisão, até de novelas e tudo mais, que apareceram. Porque é pela arte que você tem esse salto para a periferia. E compreendi outra coisa, que está nesse livro sobre a periferia, a arte da periferia. Enquanto hoje o centro está se mirando na periferia, a periferia não se mirou no centro para fazer a sua arte. Sim, interessante. Então, eu acho que a nova forma de vanguarda hoje, ela tem vindo da periferia para o centro. Porque do centro você não tem. O que você tem no centro mais são imitações de coisas universais. Mas, tanto que eu considero que a nova forma de vanguarda hoje é essa que vem da periferia para o centro. Muito bem. Esta pesquisa e este trabalho, imagino que nós podemos encontrar vinculado ao seu trabalho docente no programa de pós-graduação. Pode encontrar. O livro também foi publicado. Sim. Foi publicado, e eu sempre, para os alunos, eu, digamos assim, procuro facilitar dando cópia, né? Disponibilizando, sim, né? E também, na minha primeira experiência na filosofia da dança, que era a disciplina que eu escolhi, no caso da graduação. Por que isso? Porque o que menos tem sobre a dança é o estudo da filosofia. Porque as pessoas tradicionalmente entenderam a dança como se fosse só o visual, como se a dança não pensasse. O que eu percebi é que a dança pensa não pelo movimento individual, mas pela coreografia. É a coreografia que dá uma história, a coreografia que dá um pensamento da dança. Então eu escrevi sobre isso e eu sempre repasso para os alunos de dança. Porque também para ajudá-los um pouco isso quando eles forem ensinar e tudo mais. Então toda a metodologia eu passei e os filmes que eu usei. Porque eu sempre uso filmes no caso da dança. Porque eles têm que ver a dança ali, não ficar imaginando como ela seja. Então eu acho que o meu magistério ele se entrelaça muito com a minha visão também poética, criativa e tudo da realidade. Muito bem. Então, além de toda essa riqueza no trabalho docente, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará,
aqui na Pacatatu também nós temos a sorte de ter esta escrita, este trabalho pensado com todo carinho para vocês. Professor, é necessário sairmos da toca agora, é com muito pesar que eu digo isso, porque tanta riqueza, tanta experiência, mas é necessário então irmos embora, nos despedirmos, mas antes, claro, eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua disponibilidade, seu tempo, de compartilhar conosco essa vida tão produtiva, tão criativa. Olha, Silvia, eu também agradeço muito essa nossa conversa, fiquei muito feliz mesmo. A nossa cinegrafista ali também. Também, Késia. A Késia foi muito feliz para nós, é muito sorridente, Sim. muito competente. Sim. Mas aqui a toca é como se fosse um lugar do sonho. E, ao sair da toca, nós saímos do lugar do sonho para o lugar da realidade, que é a rua, aquela fora, onde nós vamos né, viver a realidade, que aqui na toca você pode viver sonhadoramente. Mas fiquei muito feliz, Silvia, de estarmos juntos aqui e conte comigo sempre. Vamos sim contar, com certeza. E a você, muito obrigada por nos acompanhar. E aqui ficamos, sairemos da toca e aguardamos você na próxima. Editora Pacatatu, bons autores, bons livros.